Alegremente, como sempre, a gente traz as saudações de nossa parte, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comigo esteja e com todos vocês também. Vocês que gostam de ir conosco, ler e meditar a palavra de Deus, vamos fazer essa coisa maravilhosa agora, para a honra e glória de nosso Deus. Vamos ler um texto. Com a autorização do Pai, a gente ora pedindo a Ele sabedoria para assim nos conceder, através de seu Santo Espírito, sabedoria para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, Senhor, nós te pedimos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor nos conceda sabedoria para a gente entender a sua palavra lida e meditada nesse momento, para a gente entender o que realmente o Senhor quer falar conosco, qual o projeto que o Senhor tem para conosco e para com todos nós ouvintes desse canal, para com todos nós que estamos lendo e meditando e aqueles que estão nos ouvindo através desse veículo de comunicação. Abençoa, Pai. Pai Santo que estás no céu, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, através de Cristo Jesus. Dai-nos sabedoria, Pai, através de seu Santo Espírito, em nome de teu Filho querido, nosso Salvador, que o Senhor nos deu, Jesus. Nós te pedimos, e é em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, a palavra que a gente vai ler e meditar está escrita em uma das epístolas que um dos servos de Deus, com a unção do próprio Pai Celestial, escreveu aos Efésios, a igreja que estava em Efésio, e até os dias de hoje se encontra para a edificação da igreja, não mais só em Efésio, mas em toda a terra hoje. Está espalhada essa igreja do Deus vivo, e essa palavra que está registrada com a permissão de Deus é para a edificação do Senhor, para a edificação do povo do Senhor nosso Deus, com a autorização do próprio Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ler a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. A salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, nos vivificou em Cristo, nos deu vida em Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela graça e benignidade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se vanglorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas.
textos da palavra de Deus, quando o Espírito nos dá uma clareza, o Espírito Santo, com a autorização do Pai, nos dá uma clareza muito grande quando nos fala que pela graça de Deus nós somos salvos, não é pelas obras. Agora que as boas obras foram preparadas por Deus para que os salvos andassem na prática delas. Nas obras não salvas, mas as obras são para os salvos praticar, porque vem de Deus. As boas obras é do nosso bom e eterno Deus, preparado para aqueles que pela graça de Deus são salvos, chamados para ser salvos. Meus irmãos, a palavra graça, o que significa graça? Favor imerecível, favor que a humanidade não tem mérito para diante de Deus. Aí Deus usa a graça e a misericórdia. Depois da queda do homem, do pecado do ser humano, lá no jardim do Éden, o homem carne e sangue, ele se distanciou de Deus. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia e graça, ainda escolhe um povo para fazer parte agora de um corpo, não mais o corpo sanguíneo, carne e sangue, que ele criou o ser humano. O ser humano foi criado pelo pó da terra. O primeiro ser humano foi criado um corpo humano feito do pó da terra, e Deus deu vida. Isso aí é o corpo sanguíneo. Mas o corpo sanguíneo, o ser humano sanguíneo, pecou diante de Deus, desobedeceu a Deus e destituído da glória de Deus ficou. E hoje, pela graça, somente pelo favor, que o homem não merece, não tem mérito humano, mas Deus, através de sua riquíssima graça e misericórdia, escolhe aqueles a quem Ele quer. Não depende de quem quer e de quem corre, mas depende de quem Deus usar misericórdia e graça para fazer parte desse corpo espiritual agora, que é o corpo dos salvos. Sim, porque toda a humanidade faz parte do corpo sanguíneo que pecou e se distanciou de Deus por causa do pecado. Mas agora, para fazer parte do corpo de Cristo, é preciso que Deus use a graça e a misericórdia dele, e é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar através de Cristo. E Deus deu esse poder ao Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai se não for por intermédio ninguém conhece o Pai a não ser por intermédio do Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser por intermédio do Pai. Do mesmo jeito que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente só pode chegar ao Pai se for através do crer e obedecer as palavras de Deus que se fez carne em Cristo. Também, da mesma forma, ele disse: ninguém pode vir a mim sem que o Pai me envie. E o Pai envia para ser salvo em Cristo através da graça. Graça é favor imerecível que o homem não merece, não tem mérito humano, mas Deus, riquíssimo em misericórdia e graça, escolhe um povo para fazer parte do novo corpo, agora o corpo dos salvos, o corpo espiritual, que é a igreja de Cristo, qual Cristo é o cabeça. E os membros participantes são aqueles que são chamados para obedecer a palavra de Deus, crer e obedecer. São lavados e remidos no sangue de Cristo, pela graça somos salvos. Não mérito humano, mas é tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, porque Deus é quem escolhe. Meus irmãos, e a graça, que significa favor imerecível, uma determinada vez, mesmo Paulo, que escreveu aos Efésios, explicando que é pela graça que somos salvos, ele ora a Jesus por 3 vezes, porque Paulo, ele recebeu muito de Deus, muito conhecimento, muito entendimento de Deus, mas para que Paulo não se vangloriasse, foi dado em Paulo um espinho na carne. A Bíblia não explica o que é,
mas a gente sabe que era algo que ele não podia se vangloriar, porque ele chega a dizer que os mensageiros de Satanás lançavam em rosto dele, batiam em rosto dele. Era algo que ele não podia se vangloriar, mas ele orou a Jesus por 3 vezes para Jesus tirar aquele espinho na carne dele. E o Senhor Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Porque se Jesus tirasse o espinho na carne de Paulo, Paulo podia até querer se vangloriar, querer confiar no próprio homem. Maldito o homem que confia no próprio homem, no seu próprio braço, mas bem-aventurado o homem que só confia em Deus. Deus em primeiro plano e o reino de Deus em primeiro lugar. O amor a Deus acima de tudo. Depois o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o amor a Deus em primeiro plano. Então, meus irmãos, pela graça sois salvos. Paulo pede a Jesus para tirar aquele espinho na carne por 3 vezes. Jesus disse: a minha graça te basta. Agora vamos à vinda de Jesus ao mundo. A Maria, mãe de Jesus Cristo, homem. Sim, porque Jesus Cristo, o Cristo veio em forma de carne e sangue. E aquele que não confessa que Jesus veio em carne e sangue é anticristo. O Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E Jesus mesmo, subexistindo como Deus, ele se esvaziou como Deus para tomar sua forma humana. E como homem ele foi igual a nós em tudo, só não no pecado, porque Jesus não pecou. Porque por intermédio dele, ele, o Cordeiro de Deus, puro e sem mácula, sem pecado, ele tinha que vir ao mundo para, através de seu sacrifício na cruz, do seu sangue puro, lavar e purificar aqueles que creem e obedecem, se arrependem da velha criatura pecaminosa e passam a fazer parte do corpo de Cristo pela graça de Deus. Graça, mais uma vez, favor imerecível. E Jesus, como homem, ele foi igual a nós em tudo, só não no pecado, porque Jesus não praticou o pecado. Ele veio 100% puro e voltou para a glória 100% puro, sem pecado, porque o Pai não permitiu que o seu santo provasse corrupção. Foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele se esvaziou, mesmo ele subexistindo como Deus, ele se esvazia para assumir a sua forma humana e ser obediente em tudo até a morte de cruz. E Deus assim exalta o nome de Jesus acima de todo nome, tanto no céu como na terra, em toda parte. Jesus, com autorização de Deus, recebeu o poder de toda a boca, de toda a língua, de todos os povos, línguas e nações, confessar que Jesus é o Senhor. Jesus recebeu a autorização do Pai e o Pai autorizou para que todos os povos, línguas e nações, no céu, na terra, e os anjos do céu o adorem. Jesus recebeu de Deus esse mérito depois que ele obedeceu a Deus em tudo até a morte e morte de cruz. Deus deu o poder de todo joelho se dobrar diante de Jesus e confessar que Jesus é o Senhor. Que todo joelho adore o Filho de Deus, porque Jesus, como palavra de Deus, é o próprio Deus que através de sua palavra se fez carne no seu Filho e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. E Maria foi mãe de Jesus Cristo, ser humano. Jesus tomou a sua forma humana e como homem ele teve uma mãe. Mas qual foi o mérito que Maria teve para ser mãe de Jesus? Mérito humano. Não teve mérito humano nenhum. Foi pela graça que Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem. A gente já ouviu muitas pessoas dizer aí: e o sim de Maria? E se Maria não tivesse dado o sim dela a Deus? Ora, Deus escolhia 1000 Marias se ele quisesse e aprontava. Jesus foi quem preparou Maria, Jesus foi quem fez tudo, santificou, fez tudo. Maria não teve mérito humano, porque até a própria saudação do anjo veio a Maria e até hoje está registrado para que toda a humanidade
entendesse o que significa graça. Quando o anjo do Senhor disse: ave é cheia de graça, ou salve é cheia de graça, tu encontrastes graças diante de Deus, Maria. Tu sois uma agraciada. O que é que significa isso? Mérito humano? Não. Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem, para que quando Jesus nascesse, a palavra de Deus se fazia carne nele, e assim aconteceu. Mas Maria não teve mérito humano, foi preparada pelo próprio Deus, e pela graça de Deus, Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem, como o próprio anjo anunciou e disse: ave é cheia de graça. Foi a graça de Deus que escolheu Maria para ser a mãe de Jesus Cristo, homem, e através de Jesus, após seu nascimento, a palavra de Deus se fazia carne nele. Tudo que Jesus falava, não falava, e as obras que Jesus praticava, ele também não praticava, por causa do homem, Jesus Cristo homem. Mas como ele mesmo disse: tudo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. E as obras que eu faço é daquele que me enviou, é do Pai. Pois, meus irmãos, para a gente ver a salvação, somos salvos pela graça de Deus, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Ser humano nenhum tem mérito de salvação, mereceu a salvação, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele escolhe um povo para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, hoje o corpo espiritual, que é a igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça, e aqueles que vêm fazer parte desse povo saem do mundo pecaminoso e é purificado através da palavra de Deus, do crer e obedecer a palavra de Deus, e no sacrifício do Cristo na cruz, para fazer parte desse corpo de Cristo. Então, pela graça, somos salvos, não é mérito humano, para que ninguém se vanglorie diante de Deus, mas Deus, através de sua riquíssima misericórdia, escolheu um povo para ser lavados e remidos no sangue de Cristo, povo salvo, que faz parte do corpo que é governado pelo Cristo, que é o cabeça desse corpo. Paulo pede a Jesus para tirar aquele espinho na carne dele. Jesus deixa claro para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, tu não tem mérito humano, você é humano. É pela minha graça que você é sábio. É pela minha sabedoria que eu te dou, que você tem esse conhecimento todo. Pela graça sois salvos, toda a humanidade em Cristo. Pela graça, Paulo tinha sabedoria, e pela graça, todos aqueles que são chamados para receber de Deus o entendimento da palavra, é pela graça, não é mérito humano. Pela graça, Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem, mas como Deus, como palavra de Deus, Jesus, como palavra de Deus, já existia antes de Maria, antes de toda a humanidade, porque Ele criou todas as coisas através da palavra que Ele é, desde o princípio. Se esvaziou como Deus, e como homem Ele assumiu sua forma humana, e como homem Ele teve uma mãe. Mas como Deus Ele não tem mãe, como Deus Ele é Senhor de Maria, Salvador de Maria, tudo de bom para Maria, como ela, cheia do Espírito Santo, reconheceu a sua submissão a Deus e disse: faça-se em mim segundo a sua palavra, eu sou a serva do Senhor. Maria não disse: eu sou a mãe de Deus. Não. Ela, cheia de sabedoria dada pelo Espírito Santo, disse: eu sou a serva do Senhor. Reconheceu a submissão dela ao Senhor nosso Deus. E ela, outra vez, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, como Senhor dela, Salvador dela, quando ela diz: a minha alma se exalta no Senhor, ou seja, a minha alma se alegra no Senhor, e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela. Maria precisou da graça de Deus. Mediador só existe um. Estão falando aí agora como se isso fosse descoberto agora. Sempre a palavra de Deus existiu.
e aqueles que pregam a verdade. A palavra de Deus é o alfa e o ômega, é o início e o fim de tudo. Sempre deixou claro que a palavra graça significa favor imerecível. O ser humano não tem mérito humano diante de Deus, mas Deus é riquíssimo em misericórdia e graça para com aqueles que Ele escolheu para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Deus escolheu Maria através da graça. Ela não é medianeira da graça, ela precisou da graça de Deus. Ela foi uma graciada também, como qualquer um daqueles que recebe de Deus a graça. Então Maria foi uma graciada, recebeu a graça de Deus. Como ser humano, ela não teve mérito, como nenhum ser humano tem mérito para ser salvo, para receber bênçãos de Deus. Todo ser humano recebe de Deus a graça e a misericórdia dele, a bondade de Deus. Então, meus irmãos, o único mediador entre Deus e os homens é, como diz a própria palavra de Deus, é Jesus Cristo, o homem. Nunca existiu. Isso não é uma coisa nova, estão descobrindo agora, não. Apenas pregavam errado. Religiões aí pregavam um contraditório à Bíblia. Chamava Maria de medianeira sem ser, dava um título, medianeira de toda graça. Que conversa! Maria precisou da graça de Deus, como todo salvo em Deus precisa. Todo ser humano precisa da graça de Deus. E felizes e bem-aventurados são os agraciados em Deus, os obedientes. Uma determinada vez, uma mulher, pensando que estava abafando, quis agradar a Jesus segundo a carne. Quando Jesus termina uma pregação numa multidão, a mulher se maravilha e diz com Jesus: bem-aventurados os seios que lhe amamentaram e o ventre que lhe concebeu. Jesus disse: antes, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem e guardam, obedecem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Maria foi uma bem-aventurada de Deus porque ela foi obediente à palavra de Deus e foi uma graciada. Ela não é medianeira da graça, ela precisou, como todos nós, salvos no Senhor, precisamos da graça de Deus, porque mérito humano nenhum de nós, seres humanos, temos diante de Deus. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus, porque tudo que a gente recebe de bom do nosso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, é pela graça. Não é merecimento humano, mas é a graça de Deus que nos alcança, como alcançou Paulo, quando Jesus diz: Paulo, a minha graça te basta. Quando diz para toda a igreja dele, os salvos, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: vós sois salvos pela graça, através da fé. Não é mérito humano, para que nenhum ser humano se vanglorie, mas é pela graça, favor imerecível. O homem não fez nada para Deus. Aliás, o homem só fez contrariedade a Deus, pecou contra Deus, desobedeceu a humanidade, pecou e desobedeceu a Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, ainda escolhe um povo para ser salvo em Cristo, formar um corpo, tirar um povo do mundo pecaminoso, purificar no cordeiro dele e, através de sua palavra que veio ao mundo em Cristo, nos salvar pela graça. Graça de Deus. Pode dizer todos os dias: graças a Deus, muito obrigado, meu Deus. Nós, seres humanos, não podemos nos vangloriar diante de Deus. Maria não pode se vangloriar diante de Deus por ela ter sido a mãe do Salvador, do Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem, filho de Maria. Jesus Cristo como palavra de Deus, como Deus é Senhor de Maria, Deus de Maria. E Maria, como todo ser humano salvo em Cristo e filhos de Deus, foi uma graciada, uma cheia de graça, como o anjo disse: ave cheia de graça. Pela graça, Maria foi mãe de Jesus Cristo o homem. Pela graça somos salvos em Cristo. Pela graça, Paulo recebeu de Jesus a mensagem, Jesus dizendo a ele: Paulo, abaixo da minha graça, fica quieto,
esse seu conhecimento, essa sua sabedoria, é tudo de Deus. E você não tem mérito humano nenhum. A minha graça que basta. Esta é a mensagem da verdade. Graça, favor imerecível, que todo ser humano carece e necessário se faz para ser salvo. Bem-aventurados aqueles que são agraciados em Deus, recebe a graça da salvação. Bem-aventurada foi Maria, porque recebeu a graça, não teve mérito humano para ser mãe de Jesus Cristo, homem. O sim de Maria foi Deus que preparou Maria para ela dizer o sim. Foi Deus que santificou Maria, foi Deus quem fez tudo. E Maria simplesmente recebeu de Deus tudo pronto, como todos nós recebemos pela graça de Deus. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus, ser humano nenhum, porque tudo é pela graça de Deus, para a honra e glória desse Deus infinito, bom, e Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens, único Salvador, o unigênito do Pai, para a honra e glória desse Deus Criador único, hoje e sempre. Glória a Deus para sempre. Amém.